Vamos lá, galera, continuar, né, com nosso módulo. Vamos começar a falar aqui a aula 3, Robótica Industrial. Objetivo: compreender o conceito de robótica industrial, conhecer os principais componentes de um sistema robótico, conhecer as vantagens e desvantagens desse tipo de equipamento. Robótica. A humanidade sempre mostrou um certo fascínio desde tempo pré-histórico por serem extraordinários, homens mecânicos e outras criaturas que, em geral, nunca passaram de fantasia. Esse interesse gerou, no passado, vários sistemas que tentaram automatizar movimentos, mas que dificilmente passavam de sistemas mecânicos com programação fixa. Somente na década de 1940 e 1950 surgiram tecnologias que permitiram o advento do robô industrial moderno. Essas tecnologias foram o telecomando e o comando numérico. O telecomando, o controle remoto, consistia em controlar um atuador à distância através de conexões elétricas. Esses sistemas começaram seu desenvolvimento a partir da década de 1940, com o objetivo de realizar o manuseio à distância de materiais radioativos e segue sendo utilizado até os dias atuais. Podemos citar o sistema de microcirurgias, em que o cirurgião pode ou opera, né, os instrumentos remotamente através de imagens de vídeo. Outra tecnologia crucial para o desenvolvimento da robótica, o comando numérico, foi desenvolvido em seguida e consiste basicamente em sistemas que podem ser programados através de uma série de comandos que podem, por exemplo, representar a posição de uma ferramenta no espaço. A primeira patente de um dispositivo robótico foi feita por um britânico em 1954, porém o conceito moderno de robótica industrial foi criado por Joseph, que em conjunto com a americana George, desenvolveu o primeiro protótipo comercial chamado Unimat, e a primeira instalação industrial foi realizada pelo Ford Motor Company, que utilizou o modelo Ultimat para realizar o descarregamento robotizado de uma máquina de fundição sob pressão. Aqui, a junta e a segunda junta. Aqui é a primeira junta. O primeiro robô industrial. Em 1974, a mesma empresa que criou o Unimat lançou um novo robô de 6 eixos chamado Puma, no qual foi responsável pela popularização desse tipo de equipamento. Ainda existe muitos desses modelos em atividade até os dias de hoje. Puma são os iniciais dos programas Universal Machine for Assembly, ou seja, máquinas universais programadas para montagem. Robô Puma com seu controlador. Então, essa aqui é a imagem dele aqui, Os conceitos básicos dos robôs industriais modernos permanecem praticamente o mesmo, havendo, porém, um grande desenvolvimento dos seus sistemas de controle, principalmente devido ao desenvolvimento dos sistemas computadorizados. Essa evolução permitiu um grande salto na velocidade de trabalho e principalmente na complexidade das tarefas realizadas pelos robôs industriais. Os sistemas de controle de robôs normalmente estão localizados externamente na parte mecânica do mesmo. Normalmente é um gabinete metálico, o qual chamamos de controlador. Esse gabinete normalmente é conectado por
cabos ao atuador, podendo, portanto, localizar-se a uma distância segura da área de trabalho. Para completar o sistema, ainda temos que contar com uma fonte de alimentação de alta potência para o acionamento dos eixos, normalmente localizado no mesmo gabinete do controlador e da interface da programação do robô. Aqui é a ferramenta, braço manipulador, o controlador do robô e fonte de alimentação. Controlador do robô. É interessante que ao imaginarmos um robô industrial, pensamos logo no braço manipulador. Esse elemento é obviamente o mais importante do conjunto, pois é o responsável por realizar o trabalho útil na linha de produção. Porém, um robô industrial depende inteiramente de outros elementos e controlador. O controlador do robô é um sistema eletrônico que faz todo o processamento de dados, gera os comandos e alimenta os elementos do robô industrial. Normalmente é composto por um gabinete metálico, dentro do qual estão unidade lógica de comando. A maioria dos robôs industriais utiliza um microcomputador PC como unidade de comando. Essas unidades rodam o programa de comando que controla os eixos, processa os programas e usam e controla as interfaces de comunicação do robô. Interface lógica. Normalmente os robôs apresentam uma placa de entrada, saída digital que permite a sua integração com outros elementos do sistema, como controlar a abertura e fechamento dos efetuadores, garras, ventosas, pneumáticas. Sistema de potência. Os robôs normalmente são movimentados. Utiliza-se servomotores elétricos. Esses elementos necessitam de altas correntes de acionamento, as quais são controladas por circuito eletrônico de potência. O transformador de alimentação gera a tensão necessária para manter todos os elementos. Controlador Motoman DX100 com unidade de programação. Unidade de programação. O controlador do robô apresenta uma interface que permite o seu controle, bem como a inserção e análise dos programas. Com o controlador, pode estar a vários metros do manipulador. Essa interface normalmente é portátil, chamada de unidade de programação. A unidade de programação normalmente possui os seguintes elementos: tela de texto gráfico, onde são apresentados os dados do operador. Atualmente é comum encontrar telas gráficas coloridas e funções de toque na tela, touchscreen. Teclado para realizar a entrada de dados. Botão direcional ou joystick para a movimentação manual do robô. Botão de emergência realiza parada imediata. Esse camaradinho aqui vermelho aqui, ó, se destacar. Onde vocês verem um botãozinho desse aqui grande, vermelho, esse é um botãozinho de emergência. Unidade de programação. Vantagem da utilização de robôs nas indústrias. Existem muitas razões para a utilização de robôs na produção industrial e em outras aplicações. As mais significativas são: apesar de um investimento inicial relativamente elevado, a longa vida útil de um robô moderno permite a amortização desse valor por um período bastante longo. Essa característica tem tornado o robô industrial um equipamento bastante acessível. Além disso, o melhor controle dos processos permite a utilização de material nas quantidades mínimas necessárias, especialmente em operação do tipo soldagem e pintura. Melhoria
da produtividade. Os robôs podem trabalhar muito mais rapidamente do que um operador humano, além de trabalhar continuamente. Esta maior capacidade de produção reflete-se também na redução do espaço físico necessário para a operação da tarefa. Melhora da qualidade do produto. A qualidade melhora por vários motivos. Por exemplo, um robô de soldagem pode posicionar a ferramenta de solda com muito mais precisão e manter a velocidade de avanço mais constante, refletindo diretamente na qualidade da solda. Robôs manipuladores conseguem repetir uma tarefa de posicionamento de peças e componentes sem alteração de precisão por longos períodos, algo impossível ou extremamente desgastante para um operador humano. Capacidade de operar em ambientes hostis com materiais perigosos. Um dos primeiros usos do robô industrial foi a operação com metais em alta temperatura. Os operários, para realizar essa tarefa, precisavam utilizar instrumentos e equipamentos de proteção pesados e difíceis de manuseio. Um robô, porém, pode operar sem maiores inconvenientes. Outra aplicação bastante comum são linhas de pintura, em que as tintas são altamente tóxicas, gerando condições de grande insalubridade aos trabalhadores. O mesmo ocorre com materiais radioativos, explosivos e combustíveis. Melhora no gerenciamento da produção. Essa é uma vantagem comum a todos os sistemas automatizados, quando uma empresa de manufatura totalmente operada por pessoas deseja ter um efetivo monitoramento de sua produção. Não há outra solução além de mandar os operários anotar os dados, e que obviamente é demorado, impreciso e impacta a produção. Em sistemas automatizados, além de tempos de produção serem muito mais constantes, esse controle pode ser feito facilmente, pois as informações podem ser gravadas digitalmente e, portanto, avaliadas com facilidade. Resumo: equipamentos que substituem o homem em seu trabalho são de uma busca antiga da engenharia. Porém, somente na metade do século passado alcançamos capacidade técnica para construir os primeiros robôs industriais. Desde então, o ramo da robótica vem crescendo e se desenvolvendo ininterruptamente, alavancando principalmente pelos desenvolvimentos da informática, que permite aumentar a velocidade e complexidade das tarefas realizadas pelos robôs.